bora falar sobre os acontecimentos do episódio 5 da segunda temporada de The Last of Us. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um vídeo sobre o episódio de The Last of Us, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do capítulo 5. Antes de eu começar a falar sobre isso, aviso de spoiler, então se você ainda não assistiu o episódio, vai lá na HBO Max, assiste e depois volta pra cá. E antes de a gente entrar também nos acontecimentos do episódio, uma das coisas que muito repercutiu na semana passada, de críticas, né? Porque a série tá recebendo várias críticas aí, principalmente de quem jogou o jogo e tá meio infeliz com os caminhos que a produção tá seguindo, foi em relação a como a Ellie e a Dina estão levando a vingança para o Joel, né? Muita gente falando que elas simplesmente esqueceram a vingança, não estão mais de luto. Só que, gente, isso é um argumento extremamente ridículo, tá? Para falar o mínimo, porque elas entraram numa zona de guerra de duas gangues que não tem nada a ver com elas, só por conta dessa vingança. A Dina, inclusive, estando grávida. Então não faz sentido nenhum você achar que elas estão ignorando o luto, que elas não ligam mais pro Joel, sendo que elas se colocaram numa situação dessa justamente por conta disso. Em diversos momentos elas questionam isso até. A Ellie fala pra Dina, você tá grávida, agora é melhor voltar. E elas continuam ali. Elas viram gente com a barriga aberta, elas viram um monte de gente chacinada e elas continuam nisso. Por que elas estão de férias em Seattle? Porque elas não têm escolha a não ser estar ali? Não, porque elas querem vingar o Joel. Então assim, só o fato de elas estarem nessa situação por conta da vingança já acaba com esse argumento, que é um argumento meio pobre até, né, convenhamos. E uma outra coisa também é o pessoal reclamando que o luto delas não está sendo suficiente. Se você já passou por luto, espero que não tenha passado, né? Não é uma coisa assim que você vai ficar depressivo o tempo inteiro. Vão ter momentos de gatilho que você vai lembrar mais da pessoa e vai se sentir muito mal, vai chorar muito e tudo mais. Momentos até mais distantes do acontecimento, né? E vão ter outros momentos de leveza, que você vai ter um escape com alguma outra situação e vai poder sorrir. Então elas descobrirem que a Dina tá grávida e a Ellie falar que vai ser o pai, é um momento de descontração, um momento de leveza, meio a esse luto que elas estão vivendo, meio a toda essa situação que elas estão enfrentando, né? Então esse papo aí também já não cola, porque são sentimentos muito humanos que estão acontecendo aqui e a vingança continua ali sendo o que move elas. E esse episódio mostrou isso. Então agora vamos falar assim do episódio. Primeiro que começa com os Wolves e aí eles citam os esporos. Os esporos são uma parada do jogo que não tinha na série até agora, que é a infecção pelo ar, né? Essa infecção pega todo mundo do mesmo jeito que a mordida do infectado pegaria, só que nesse caso aqui ela vai pelo ar, você não precisa ter contato direto com o infectado. E os Wolves eles começam a falar, né, de corredores que foram tomados pelos esporos. Então essa infecção está totalmente no ar e esses corredores foram isolados. Aí até falam de um batalhão lá que foi deixado para morrer, o batalhão era do filho da mulher que teve que fechar, então foi uma escolha muito difícil. A gente vê um pouco da determinação dessas pessoas, porque ele mesmo falou, me fecha aqui, não tenho mais escolha, então é uma situação muito dura mesmo. E aí a gente já passa para a Dina montando os planos, de novo a Dina estrategista, uma Dina muito mais interessante do que no jogo, né? Fazendo triangulação de situações, armando uma forma delas invadirem sem serem pegas, tudo mais, tudo na genialidade da Dina. E aí no momento que elas conseguem a rota, né, a Ellie até dá uma, tipo, fala, ó, tá muito fácil isso, deve ter algum perigo ali. E caso a Dina entrasse em contato com os esporos, ela seria imediatamente infectada, tá? Então o episódio ele prepara isso, ele indica pra gente o que vai acontecer, mas depois dá um jeito das coisas acontecerem de outra forma, isso também é bem positivo. Aí elas, antes indo pra lá, a Ellie fala pra Dina, ó, de novo, elas viram muita gente morta ali em outra situação, andando em meio a isso. Então elas estão em Seattle se metendo numa guerra dos Wolves com os cicatrizes, que não tem nada a ver com elas, elas estão nesse fogo cruzado única e exclusivamente para vingar a morte do Joel, né? E aí a Ellie fala pra Dina, você não precisa estar aqui, você pode voltar, do mesmo jeitinho que aconteceu no episódio anterior, e a Dina fala pra ela a história do passado, uma adição que não havia nos jogos, né? A Dina também tem um motivo para estar ali. A Isabela Merced, que é a atriz que faz a Dina, ela já tinha falado que isso ia rolar, não tinha falado qual seria o passado dela, mas tinha indicado que ela teria um motivo mais forte para estar naquela situação, né? Eu achei até que, quando ela começou a falar, que o cara que matou a irmã e a mãe dela seria um Wolf também. Não é, mas ela entende a situação da Ellie. E ela fala, né? Eu saí para brincar, quando eu voltei tinha um saqueador na minha casa, e ele tinha matado minha mãe e minha irmã e eu matei ele. Se eu tivesse visto ele matando minha mãe e minha irmã, eu também mataria ele, independente delas terem feito algo para ele antes ou não. Então ela está falando basicamente, não importa se o Joel fez algo para os Wolves antes daquilo, o que importa é que você viu ele morrendo, então você tem que se vingar. E eu também vi, eu também vou me vingar. Então basicamente
É isso que a Dina fala, né, em relação aí também ao passado dela e tudo mais, mas fortalecendo a motivação da Dina para seguir nisso tudo. E aí elas entram naquele galpão, né, que estava mais fácil de invadir, e elas encontram os espreitadores, que são esses infectados mais inteligentes, né? Eles já têm aquele sensor dos instaladores, que os instaladores são aqueles que têm o olho tampado. Os instaladores eles têm um sensor de som, mas eles não enxergam. Enquanto o primeiro estágio dos infectados, eles não têm esse sensor de som, mas eles enxergam. Os espreitadores que a gente vê aqui, eles têm os dois. Eles ainda não tiveram os olhos tampados, mas eles já têm um sensor de som, então eles têm uma noção de localização muito mais apurada. E é muito mais difícil de enfrentá-los. E aí elas acabam se deparando com um monte deles. Essa cena realmente é meio tensa, né? E a Ellie faz o plano. Eu posso ser mordida, você não, então você se esconde ali e tudo mais. E aí, no meio disso, com elas já meio que perdendo as esperanças, chega ajuda, chega o Jesse. Então, para quem estava perguntando se o Jesse também ia atrás de vingança, esse episódio também traz essa resposta. Eles mudam um pouco a ordem dos fatores, vou falar disso daqui a pouco, mas mantém também todos aqueles que saíram de Jackson para vingança. Aqui na série também saíram de Jackson para vingança. Então, eu já tinha falado disso nos outros episódios, que o Tommy sim iria atrás de vingança. E aqui a série deu um jeito de fazer com que isso acontecesse também. O Jesse chega, salva as duas e a Ellie pergunta depois: você veio sozinho? Ele: não, eu vim com o Tommy, a gente se separou porque a gente viu que vocês saíram. E aí que tá a diferença. No jogo, o Tommy e o Jesse eles saem antes. Né? Acho que o Tommy sai sozinho, né? O Tommy sai sozinho antes e o Jesse vai depois procurar a Ellie e a Dina. E aqui não, aqui os dois saíram depois da Ellie e da Dina pra trazê-las de volta. Talvez o Tommy esteja enganando o Jesse aí, ele precisava de um motivo pra sair, falou pra Mariah: ó, eu vou sair pra ir atrás da Ellie. Só que nesse momento que ele já se separou do Jesse, ele tá seguindo o caminho dele, e a cada pessoa que ele encontra no caminho, a cada lobo que ele mata, ele pode ficar mais tentado a buscar a vingança pelo Joel. Ele pode ir cada vez mais soltando esse monstro interno que tá nele, o monstro que ele estava com medo de soltar. Na conversa com a psiquiatra ele fala sobre isso também. Já falei também sobre essa situação psicológica do Tommy em outros vídeos, mas é interessante a gente já saber que os 4 saíram. Tá? O Jesse encontrou elas duas, a Dina e a Ellie. O Tommy tá por aí fazendo alguma merda, e quando a gente vê o que o Tommy tá fazendo, provavelmente aos poucos ele vai se tornando esse monstro que o Joel também era, né? Um assassino a sangue frio que tá movido por vingança. Tá bom. E aí o Jesse, a Dina e a Ellie, eles fogem dos Wolves, que ouviram os tiros, obviamente, e eles acabam se infiltrando no meio, se metendo lá no meio da floresta. E aí os Wolves param, tem uma linha divisória ali, né, de grupos. Eles falam: lá na floresta a gente não entra. Por quê? Porque tem os cicatrizes, e a guerra principal aí é o Wolves contra as cicatrizes. Ellie, Dina, Jesse e Tommy, eles são infiltrados e a galera nem faz ideia do que tá rolando. E antes da gente falar agora dos cicatrizes, do que eles veem ali, a gente tem uma cena bem interessante em relação a isso também, essa guerra dos Wolves contra os cicatrizes. Que a Dina tá conversando com a Ellie lá no começo do episódio e fala: ó, eles falam tudo nos comunicadores deles aqui. Eles não têm nem medo de alguém interceptar isso. Por quê? Porque eles só estão em guerra com um grupo que não é nada civilizado. É um grupo que não tem tecnologia, eles não têm nem arma, eles usam só faca, arma branca, e eles são guiados pela fé deles, eles são fanáticos religiosos. Então por isso que os Wolves não têm cuidado com os rádios, e por isso que os Wolves, mesmo sabendo que um rádio sumiu, eles acham que foi algum cicatriz que pegou e não vai saber usar. Então eles são bem descuidados em termos de segurar um pouco as informações, mas por conta disso, porque eles imaginam que só os cicatrizes estão ali. Eles não contam com esse fator, terceiro fator, que é são as pessoas de Jackson, né? Então eles acabam falando tudo. E aí, beleza, a gente volta aqui pra Dina, Ellie e Jesse no meio do mato. Eles veem um ritual dos cicatrizes quando eles pegaram um dos lobos. A gente vê esse lobo já nas últimas, com medo de morrer, falando: não, eu me converto pro lado de vocês, não sei o quê. E os cicatrizes muito tranquilos falam: já não tem mais tempo. Eles talvez tenham dado essa escolha pro cara, o cara tenha recusado de primeiro momento. Eles falam: agora não dá mais, a gente não quer nem saber o que você tem pra falar, não interessa se você vai ter informação que vai ajudar a gente ou não, você vai morrer. E aí eles matam do mesmo jeito que a Ellie e a Dina tinham encontrado as pessoas mortas no teatro no episódio anterior, né? Eles botam aquela foice na barriga do cara, levantam o cara enforcado, é um bagulho bem realmente animalesco, né? É uma forma bem cruel e bem bárbara de se matar alguém. E abre as tripas do maluco. E aí, pronto, já era. E aí nisso elas não conseguem segurar. Eles têm uma noção muito, muito foda de toda a floresta. Eles conhecem o território. E um deles já estava vendo a Ellie, o Jesse e a Dina ali. Tanto que acerta uma flecha na perna da Dina. Isso era tudo o que a Ellie precisava.
para poder ir atrás da vingança dela sem se preocupar com a Dina. Ah, no jogo a Ellie vira pra Dina e fala que ela é um estorvo, que ela tá atrapalhando a Ellie. Beleza, na série não precisa disso. Elas têm uma relação muito mais tranquila de confiança ali e a Ellie tem uma situação de vingança muito mais controlada, porque aqui passaram 3 meses, né? Ela não tá tão, sem raciocinar aqui, indo só na emoção. Então, ela conseguiu, ela vira pro Jesse e fala, leva ela daqui que eu vou servir de isca. Nisso ela consegue sair da floresta e consegue se infiltrar de novo no território dos Wolves, já na sala que ela sabia que a Nora estaria. A Nora é uma das pessoas, a primeira que a Ellie encontrou, que estava na situação da morte do Joel. Aí a gente vê a Nora aqui cuidando de um dos feridos dos Wolves e tudo mais, e aí a gente tem um encontro dela com a Ellie. E aqui nós temos um conflito interessante que o jogo também traz muito pra gente, que é de começar a ver o pessoal de Jackson, e a Ellie principalmente, como os errados na situação atual. Ela tá conversando com a Nora e a Nora fala, você não devia ter visto aquilo, tudo mais, não sei o que, joga os bagulho nela e foge, e aí depois que elas entram já na parte infectada e elas voltam a conversar, a Nora já quase morrendo porque ela está virando um infectado, né? Ela já foi tomada pelos esporos, ela conta pra Ellie o que aconteceu. Ela fala, você é a garota imune, né? Então, o Joel matou todo mundo, inclusive a única pessoa que podia fazer a cura pra salvar você, e a pessoa que podia fazer a cura é o pai da Abby, por isso que a Abby matou o Joel. Ela acha que contando isso pra Ellie, a Ellie ia sentir, putz, o Joel tá errado, né? Então tá, não vou matar ela. E a Ellie quer que se foda, ela fala, até eu sei. E ela não muda. Aqui, o pessoal que queria ver essa Ellie mais bárbara, mais animal também, tá vendo, né? Extremamente cruel. Ela não muda nada, ela fala, eu sei, porque o Joel contou pra ela. Outra confirmação de coisa que eu disse que a série não ia mudar, já tinha gente reclamando, achando que a série teria mudado, é que eles conversaram, sim, sobre tudo que o Joel fez. Tá? E eles tiveram uma última conversa antes do Joel ser morto, isso também vai ser mostrado, provavelmente no episódio da semana que vem. E a Ellie não muda nem a feição dela, ela não fica em nem um segundo tentada em desistir daquilo. E ela já vê a mulher morta na frente dela, era questão de minutos ali, pra Nora morrer e se tornar infectada. Mas ela pega um pedaço de cano e começa a macetar a Nora, sabe? Com a maior brutalidade de todas. Porque a única coisa que move ela nesse momento é a vingança. Então eu espero que esse episódio também tenha servido para esse pessoal que tava chorando por conta da a Ellie estar passiva demais em relação a isso. Que isso tenha mudado vocês, né? Porque assim, a galera não gosta da Bella Ramsey como Ellie, e aí acha qualquer coisa pra reclamar, e aí vem com esses argumentos podres aí, que a gente tá cansado de ver já. Então, provavelmente vão reclamar que a Dina falou que ama ela no meio de uma situação de caos, né? Quando é um filme tranquilo, que você não tem esse problema com um ator, e o cara no meio do caos ali pega e beija a mina e sai correndo cada um pra um lado pra matar um monte de gente, vocês não ligam. Mas talvez nessa cena, nesse contexto da série, as pessoas vão reclamar que elas se beijaram antes dos infectados atacarem elas ali e que a Dina falou que ama ele. Tá? Isso também é coisa que acontece em filme de ação a rodo aí. Então beleza, supere. E aqui, a maior brutalidade de todas, a Ellie começa a marretar a Nora ali. A Nora não vai falar onde a Abby tá, mas a Ellie vai conseguir encontrar, e aqui ela só está tirando uma pessoa do caminho, matando a primeira de todas as pessoas que ela quer matar que estavam no momento do assassinato do Joel. A Nora até tentou no momento inicial de fuga ali falar que o Joel mereceu para tirar a Ellie do eixo, mas não adiantou nada. Então Nora já foi um nome riscado aí, a primeira das mortes que a Ellie, das pessoas que a Ellie mata que estavam ali naquele evento. E isso serviu também para mostrar que ela está séria no propósito de vingança dela. A última cena do episódio é a Ellie acordando numa cama e o Joel entrando no quarto dela. Talvez muita gente tenha ficado confusa e falou, ué, tudo isso foi um sonho? Não, não foi um sonho. Agora a gente vai entrar num momento de flashback. Então o episódio da semana que vem vai mostrar momentos da Ellie e do Joel em Jackson, que a gente não viu ainda, e talvez se encerre com a conversa dos dois um dia antes do Joel, na noite anterior à morte do Joel. Tá, então eles vão mostrar todo esse passar de tempo aí, vão mostrar as brigas dos dois, vão mostrar o Joel contando o que ele fez no hospital ali pra irritar a Abby e tudo mais. Então tudo isso será mostrado no episódio da semana que vem, que promete ser um episódio também bastante emocional. Bom, basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.